Vibramos elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre funções inorgânicas. Já falamos a definição de uma função inorgânica, que é um método de organização. Vimos a introdução de teoria ácido-base, falamos sobre hidrácidos. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre oxiácidos, que é uma outra classe dentro dos ácidos. Vamos lá? Oxiácidos, por definição, são ácidos que também são chamados de ácidos oxigenados e são aqueles que apresentam oxigênio em sua estrutura. Ou seja, quando a gente fala de um oxiácido, eu estou falando de um composto ternário, tá? Ou seja, o que é um composto ternário? É aquele que tem 3 elementos: H, um elemento X qualquer, e o oxigênio. Exemplos de oxiácidos: a gente pode ter, por exemplo, HClO, que é o ácido hipocloroso. A gente tem o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido carbônico. Se vocês perceberem, todos têm a mesma estrutura: hidrogênio, um elemento, e o oxigênio. Hidrogênio, o elemento e o oxigênio. E eu posso ter variações de números de elementos. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente tem um hidrogênio e um oxigênio. E no último, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. As aplicações desses oxiácidos são as mais variadas possíveis. Por exemplo, o ácido sulfúrico H2SO4, ele é aplicado na bateria de automóveis, na produção de tintas e na produção de papel. Já quando eu tenho o ácido nítrico, a gente tem o quê? Um reagente para se fazer uma nitração para produzir o TNT, que é o trinitrotolueno. Esse nitro vem do ácido nítrico. Quando a gente tem a nitroglicerina, também vindo do ácido nítrico, e ele também é um dos componentes para se fazer fertilizantes. Além deles, eu também tenho, por exemplo, o H3PO4, que é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele é usado como removedor de ferrugens, como acidulantes dentro de refrigerantes, e ele também é uma fonte de fósforo em fertilizantes, que é um dos principais nutrientes da planta. Outro ácido também super importante é o ácido carbônico. O ácido carbônico H2CO3, ele é o que faz a parte de carbonatação em refrigerante. Ou seja, é a partir do ácido carbônico que ele vai virar o quê? O CO2 e vai liberar os gases para aquele CO2. Então você encontra em refrigerantes e bebidas carbonatadas. Além disso, o ácido carbônico ele é produzido a partir da reação do CO2 do ar com a água. Aí depois ele vai liberar esse hidrogênio, vai formar o carbonato, que é o CO3. Esse carbonato pode encontrar, por exemplo, um cálcio no solo e formar o carbonato de cálcio. E assim a gente forma as estalactites. Mas tudo surge a partir do ácido carbônico. Então, assim, são várias e várias aplicações desses oxiácidos. A força de um oxiácido ela está relacionada ao seu grau de oxigenação. Como assim, Eric? Quando a gente fala de força de ácido, eu estou falando daquele grau de ionização, vocês lembram? Aquele alfa. O alfa, ele me dava o quê? A força. Se eu tenho um alfa maior ou igual, se eu tenho um alfa maior ou igual a 50%, tá? Então, se eu tenho um alfa maior ou igual a 50%, o que acontece? Eu tenho um ácido forte. Se eu tenho um alfa entre 5 e 50%, eu tenho o quê? Um ácido moderado. E se eu tenho um alfa menor que 5%, eu vou ter um ácido fraco. Essa relação a gente consegue extrapolar para os oxiácidos
segundo o seu grau de oxigenação. Ou seja, a partir do número de oxigênios, eu consigo ver a força de um oxiácido da seguinte maneira: eu vou pegar o número de oxigênios diminuído o número de hidrogênios. Quando eu fizer essa subtração, oxigênio menos hidrogênios, se o resultado for 3 ou 2, a gente chama de ácido forte. Se o resultado for 1, ácido moderado, e se o resultado for 0, é um ácido fraco. Então aqui, ó, HClO4, eu tenho o quê? Um ácido forte. Por quê? Vamos fazer a continha. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Quantos hidrogênios? 1. Então 4 menos 1, 3. Ele é um ácido forte. HNO3. Aqui, ó, eu tenho quantos oxigênios? 3. Quantos hidrogênios? 1. 3 menos 1, 2. Também é um ácido forte. Os ácidos semifortes ou moderados são aqueles que na subtração dá 1. Por exemplo, H3PO4. Então vamos ver aqui, ó, oxigênios 4, hidrogênios 3. 4 menos 3, 1. HNO2. Vamos ver aqui. Esse é o ácido nitroso. Então o que a gente tem? 2 menos 1, 1. Beleza? Já os ácidos fracos, eu vou ter o quê? Eu vou ter a subtração 0. Então aqui, olha, o que a gente tem? 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. Beleza? Outra propriedade interessante dos oxiácidos são a sua estabilidade. O que a gente chama de estabilidade é a capacidade de manter a sua estrutura. Então, se eu mantenho a estrutura, eu posso falar que aquele ácido é estável ou não. Então, manter a estrutura. Então, quando eu olho para a estrutura de um ácido, se ela se mantiver durante muito tempo, beleza, eu chamo isso de estável. Se ela não se mantiver, eu chamo isso de instável. A gente chama de ácido estável aqueles ácidos que não sofrem decomposição numa faixa próxima à temperatura e pressão ambiente. A gente chama de temperatura ambiente 25 graus Celsius. E pressão no nível do mar, a gente fala que é uma atmosfera. A maioria dos ácidos, eles são estáveis nessa faixa de temperatura e pressão. Por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4. Já outros ácidos, eles se decompõem nessa faixa de temperatura e pressão. Quando ocorre a decomposição, a gente fala que esses ácidos são instáveis. Por exemplo, o ácido carbônico é um ácido super instável. Ele quebra facilmente em água e CO2. Então, quando você tem um ácido carbônico, facilmente ele vai quebrar em água e CO2. É por isso que ele é utilizado, por exemplo, para bebidas gasificadas. Porque como ele quebra muito facilmente, você vai liberar um pouquinho de água e gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai subir e preencher todo o ambiente. Outro exemplo é o ácido sulfuroso, que a gente tem o ácido sulfuroso quebrando em quê? Em água e SO2. SO2 é um gás, então ele sobe, é representado por essa setinha para cima, liberação de gás. Então são ácidos que são instáveis à pressão e temperaturas ambientes. Eric, ótimo, mas como é que eu faço para a nomenclatura de oxiácido? Boa pergunta. A gente dá nome do oxiácido segundo o NOx do elemento principal. Então, quando eu olho para dar nomenclatura, eu preciso olhar o elemento no meio desse composto. E é a partir dele que eu tenho uma série de nomenclaturas. Então, eu posso ter 3 casos. Esse elemento ele pode ter 3 casos.
Dependendo do caso, eu vou ter um tipo de nomenclatura. Então, o átomo central ele pode ter 1, 2 ou 4 NOxes. E cada um deles tem uma regrinha. Quando o elemento tem apenas um único NOx, a gente escreve da seguinte maneira. Todo ácido começa com a palavra ácido. A gente vai colocar o nome do ânion, que eu estou no átomo central, e o sufixo ico. Por exemplo, H2SO3. Olha, quem é o átomo central? O átomo central é o carbono, tá? É o carbono. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a palavra ácido. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente vai colocar aqui, ó, carbono. Pessoal, toda vez que eu terminar com vogal, o que a gente vai fazer? A gente vai arrancar essa vogal. Então, arranca a vogal e coloca o sufixo ico. Então, fica o quê? Ácido carbônico. Estranho, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca um acentão aqui, ácido carbônico. Mesma coisa aqui, esse aqui é o boro, tá? O que a gente faz? A gente vai botar ácido, ó, boro, terminou com vogal, arranca essa vogal e coloca o sufixo ico. Ácido bórico, estranho, né? Coloca um acentão, ácido bórico. Beleza? Quando a gente tem 2 NOxes, o que acontece? A situação muda só um pouquinho. Quando eu tenho 2 NOxes, agora a diferença vai estar no sufixo, ou seja, na parte de trás. Se eu tiver o maior NOx, eu coloco o sufixo ico. Se eu tiver o menor NOx, eu coloco o sufixo oso. Por exemplo, HNO3 e HNO2. Como é que a gente faz? Vamos calcular o NOx delas. Então aqui, ó, nitrogênio X, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Então, como é que fica? Quantos hidrogênios eu tenho? Aqui, ó, um nitrogênio. Então, 1 vezes mais 1, mais 1 vezes X, mais 3 vezes menos 2, tudo isso igual a carga que está voando, que não tem nada, vale 0. Mais 1 mais X menos 6 igual a 0. Mais 1 menos 6, menos 5. Passando para o outro lado, x igual a mais 5. O nitrogênio ele é da família 5A. Logo, ele pode ter 2 NOxes, mais 5 e mais 3. Como o mais 5 é o maior, logo, qual vai ser o nome dele? Ácido. Ó, o nitrogênio. Como é que eu dou o nome do nitrogênio? A gente vai pegar e vai fazer o quê? A gente vai usar só essa parte aqui, ó. Só até o R. Então, como é que fica? Fica assim, olha. Ácido, nitri e o sufixo ico. Então, ácido nítrico, fica estranho, né? Mete o acentão. Ácido nítrico. HNO2. Se a gente fizer essa continha, a gente vai ver que aqui o NOx vai valer quanto? Mais 3. Então, qual vai ser o nome dele? Ácido. Mesma coisa, nitri. Beleza? E o sufixo oso. Então, ácido nitroso. Não precisa de acento. Outro exemplo, ácido sulfúrico e ácido sulfuroso. H2SO4. Se a gente fizer a continha aqui, olha, vai ficar o quê? Mais 1 menos 2. Então fica o quê? 2 vezes mais 1, mais 1 vezes x, mais 4 vezes menos 2, tudo isso igual a 0, porque não tem nenhuma carga voando. Então fica o quê? Mais 2 mais x menos 8 igual a 0. Menos 8 mais 2, menos 6. Passando para o outro lado, x igual a mais 6. Beleza.
Lembrando que o enxofre a gente chama de sulfur, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa palavra inteira. Então, vai ficar o quê? Ácido, sulfur e o final ico. Ácido sulfúrico. Estranho, né? Então, o que faz? Mete um acentão. Ácido sulfúrico. Aqui, H2SO3. Mesma coisa, olha. A gente vai achar que o NOx dele vai valer quanto? Mais 4. O enxofre, ele é da família 6A. Então, ele pode ter 2 NOxes. Mais 6 e mais 4. Como o mais 4 é o menor, então vai ficar o quê? Ácido. O quê? Sulfur. E o final, oso. Ácido sulfuroso. Beleza, pessoal? Quando eu tenho 4 NOxes, a coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com 4 NOx, normalmente é a galera da família 7A, que pode ter os NOxes mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Pessoal, mais 7 não é o maior dos maiores? Ó, se eu dividir aqui no meio, eu vou ter 2 maiores e 2 menores. O maior do maior é o que? É o mais 7. Para representar o maior do maior, a gente coloca o prefixo per. Fica o mais 7. Para representar o menor dos menores, a gente tem quem? O mais 1, né? Então, o mais 1 é o menor dos menores. Para representar esse cara, o menor dos menores, a gente coloca o prefixo hipo. Então, per e hipo. Então, como é que fica o nome desses ácidos? Então, aqui, HClO4. A gente tem um cloro aqui, beleza? Cloro. Cloro termina com vogal, então a gente corta. O HClO4, ele tem um NOx o quê? Se a gente fizer a continha, mais 7. Então, qual vai ser o nome dele? Ácido. Como é o maior dos maiores? Per. Agora, elemento clor, que eu tirei a vogal, e o sufixo ico. Então, ácido perclórico. Aqui, HClO3. Se a gente fizer a continha, vai dar quanto? Vai dar mais 5. Então, ele é o segundo maior. Logo, vai ficar simplesmente ácido clórico. HClO2. HClO2 vai ter o quê? Um NOx mais 3. E o HClO mais 1. Como o HClO é o menor dos menores, a gente vai ter o quê? O ácido menor dos menores. Hipo, que quer dizer pouco, cloroso. E aqui, quando eu tenho mais 3, a gente vai ter o quê? O ácido cloroso. Beleza? Meus elétrons, eu falei para vocês há um tempinho atrás que o fósforo tem um comportamento interessante e que a gente precisa tomar cuidado com ele. Por quê? O fósforo, quando forma um oxiácido, o oxiácido dele normalmente é quem? O H3PO4. O ácido fosfórico, ele pode sofrer algumas perdas de água, que a gente chama de hidratação. Então, ele pode hidratar ou desidratar, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho H3PO4, a gente chama ele de ácido ortofosfórico. Esse orto, ele é quer dizer verdadeiro, tá? Pode ou não colocar a palavra orto. Então, você pode ou não colocar a palavra orto, que vai ser a mesma molécula. Só que o H3PO4, ele sofre desidratação, tá? Ele pode sofrer desidratação. Quando ele sofre desidratação, pode ocorrer 2 casos. Aqui, trocar a cor da caneta. Se por acaso o ácido fosfórico perder uma molécula de água, ou seja, desidratar, menos H2O,
o que vai sobrar dele? Vai sobrar HPO3. O HPO3 a gente chama de quê? A gente chama de ácido metafosfórico. O meta quer dizer quase. Então é um ácido quase fosfórico, tá? Outro caso que pode acontecer com ele é o seguinte: você ter dois ácidos fosfóricos que vão dimerizar, ou seja, eles vão se juntar. Quando eu pegar dois ácidos fosfóricos, H3PO4, e somar com outro, o que vai acontecer? Naturalmente, você vai ter uma perda de água, tá? Então, você vai perder uma água. Por quê? Porque as ligações de OH de um vão quebrar a ligação de hidrogênio do outro. Então, vou ter o quê? Uma perda de água. O que vai acontecer? 4 mais 4, 8 com menos 1, 7. Ou seja, eu vou ter 7 oxigênios, 2 fósforos, 3 mais 3, 6, com menos 2, 4. H4. O H4P2O7 ele é conhecido como ácido pirofosfórico. Esse piro vem da ideia de calor, fogo, ou seja, você está desidratando. Estou colocando isso para vocês porque eu já vi cair em prova e o pessoal ficar meio boiando, porque não teve esse conteúdo e não é muito simples, tá? Não é muito intuitivo você saber isso. Mas eu aconselho vocês a decorarem essa parte do ácido fosfórico, porque cai, tá? Já vi cair em vestibular, cair em prova militar, então é uma observação importante. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou sobre oxiácidos, vimos a nomenclatura, vimos que essa nomenclatura depende do número de oxidação, falamos de aplicações e terminamos falando do ácido fosfórico. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron.